dizer, vai já o que é dito. No caso de Kant, isso é flagrante em vários casos paradigmáticos, de que cito os principais. Na envolvente linguagem e metafórica jurídico-política, que expõe o próprio projeto da filosofia transcendental. Na linguagem e metafórica orgânica, na linguagem e metafórica cosmológica. E essa poética, que dá conta da estrutura, eu diria mesmo, da infraestrutura e das estratégias de construção e confecção da obra, associa-se uma retórica, ou seja, os processos que asseguram a comunicabilidade da obra, que dão forma ao seu conatus de inteligibilidade reconhecível por outros, a quem se diz. Pois se as criações humanas têm um autor, elas não têm menos um leitor, se são literadas, um espectador, enfim, um auditório, real, potencial ou mesmo de ficção, aos quais se expõem para colher deles o reconhecimento da respectiva verdade, pertinência ou sentido, ou simplesmente para deixarem um testemunho para quem quer que venha a lê-las, vê-las, ouvi-las. Poética e retórica não são só solidárias, como são cúmplices. É de notar, aliás, que dos regimentos da lógica e dos procedimentos de um qualquer método que os certificam dos convencionados protocolos de cientificidade da sua disciplina, podem um filósofo ou um praticante da filosofia estar conscientes. Mais dificilmente, porém, o estarão completamente a respeito dos procedimentos muito mais complexos e subtis que regem aquilo a que chama a poética e a retórica das suas obras. Ou só o chegam a estar na medida em que precisamente sejam capazes de refletir sobre a sua obra depois de esta estar construída ou em processo de construção, o que mais raramente acontece. Mas, tratando-se de Kant, que hipóteses de sucesso poderemos esperar numa tal empresa? Na verdade, para além de todos os preconceitos tradicionalmente adversos a este tema em filosofia, pesou ainda sempre sobre o meu empreendimento duas declarações de Kant, preferidas em contextos polémicos, mas que parecem retirar liminarmente qualquer pertinência a uma abordagem deste tema na sua filosofia. A primeira é uma frase de Kant preferida contra um certo tipo de filosofar praticada por quem se considerava de uma nobre linhagem platónica e se julgava na posse de uma verdade transcendente obtida não mediante o honesto trabalho da própria análise e reflexão, mas por uma arcana inspiração ou visão, cujos resultados exprimia em balbucios poéticos. É essa filosofia por inspiração e sentimento, que se exauria em imagens, Kant contrapõe a filosofia que é trabalho de análise e reflexão, como é a de um Aristóteles, e remata a sua desconstrução desse simulacro de filosofia dos novos platónicos, ou neoplatónicos, é a primeira vez, uma das primeiras vezes em que a palavra neoplatónica é aplicada, é usada na história do pensamento, com esta lacónica declaração. No fundo, toda a filosofia é prosaica. E uma proposta para agora de novo filosofar poeticamente poderia bem considerar-se como uma proposta para que o comerciante passe a escrever os seus livros de contabilidade, não em prosa, mas em verso. Tal declaração, mesmo dando o desconto do contexto polémico em que é proferida, parece não consentir nenhuma esperança. Não digo já a quem se candidata a ser poeta da razão, mas até mesmo a quem pretenda entender a peculiar poeticidade que possa haver também no pensar e no ato filosófico. Mas se tomássemos a citada declaração à letra, a troca seria realmente vantajosa. Que ganharíamos em passar de uma filosofia poética ou de poetas a uma filosofia de contabilistas? Na verdade, atualmente estamos a ser cada vez mais obrigados a isso. Temos um paper, um artigo, e tem que ter 30 mil caracteres, incluindo os espaços em branco, não é? Estamos a caminho dessa filosofia, dessa ciência de contabilidade, não é? Nisto mesmo se vê como o filósofo usa recursos retóricos do exagero para atingir a posição do seu adversário, tal como fez o Platão no Gorgias,
desqualificando a retórica sofística com recursos de sofística retórica. De resto, esse ensaio, que me refiro do Kant, de 1796, é também interessante precisamente pelo modo como Kant nele responde a um pensamento que acusa de se exaurir em meras imagens poéticas, com a sua própria maneira de pensar e de escrever, também com imagens, e com o que ele mesmo chama, segundo um modo estético. Só que, em vez das imagens solares, do sol, da luz, da iluminação, da evidência intuitiva, da visão do neoplatónico, Kant usa as imagens da audição, da voz da razão, que faz ouvir o seu dictamen de forma inequívoca e incondicionalmente imperativa, mesmo que não tenhamos evidência objetiva de quem nela fala ou por ela fala. Sendo claro, porém, que essa voz fala de imperativos práticos de urgência para a ação e não de evidências teoréticas para o conforto e descanso da razão. E assim se vê como cada filosofia seleciona as imagens, ou mesmo todo um regime semântico de imagens que lhe é afim ou que lhe convém. Em todo o caso, porém, quando uso o termo poético, não o entendo como sinónimo de fazer versos ou de filosofar em verso, mas naquele sentido mais elementar que é dito pelo verbo grego poiein, como o fazer mesmo, o conjunto de processos ou estratégias mediante os quais uma obra é feita, elaborada, confeccionada. E, de qualquer modo, é com plena consciência do quão arriscado é o meu atrevimento que vou desafiar a lacónica frase de Kant, dirigida contra o neoplatónico Georg Schlosser, tentando mostrar que mesmo na prosa filosófica, ou na hipótese até de toda a filosofia ser prosaica, ainda assim há nela uma poética, isto é, peculiares estratégias de confecção e de elaboração. É disso que se trata aqui. Eu atreveria mesmo a pedir, mas não tenho tempo, não vou ter tempo de ler todo o meu texto, ao Kant as provas disso mesmo, as provas documentais ou materiais e as provas formais, a razão porque isso é assim. A outra declaração que me referi há bocadinho é a que aparece no prefácio à Crítica da Razão Pura e ainda no prefácio à Metafísica dos Costumes, portanto, 81, 96, 97. Largo arco. E nesta última comentando a tese de Christian Gard, com a qual, no fundo, de resto, concorda, mas de que exclui a sua própria obra. Ou seja, toda a filosofia deve ser exposta de modo popular, excluída a filosofia transcendental, excluída a filosofia pura, excluída a crítica da razão pura. Não é? Dizendo que estas, a filosofia transcendental, nunca pode ser popular e também não precisa de ser. Nunca pode ser, nem precisa de ser. Há uma razão, não vou aqui desenvolver isto, é porque o Kant entendia a crítica da razão pura como um assunto entre especialistas, dirigido aos filósofos, não para o público, não é? Mas dirigido aos filósofos, era um experimento de Vernunft mit sich selbst, não é? Portanto, é este sentido de que está aí, penso eu, para funcionar. Bom, para a abordagem do tema que eu vos proponho, mas eu diria, esta declaração, enfim, que é contrariada, e eu espero depois saltar para as últimas páginas do meu texto, mostrar como ela é contrariada por muitas obras e persistente nas obras, na correspondência, nos materiais do espólio, nas reflexões, em que o Kant diz o contrário, que mostra precisamente que ele está preocupado com este problema da exposição popular da sua filosofia. Bom, ora, para a abordagem deste tema que eu vos proponho, nós poderíamos seguir várias vias. Uma delas seria atender à efetiva prática kantiana da filosofia, à escrita e linguagem filosófica de Kant. Não só, é interessante que o Kant foi acusado de não ter uma filosofia da linguagem, mas tenho tentado mostrar isso. Mas penso que o arco aqui, a viragem que temos aqui de considerar é que não é, que não é considerar sobretudo não a filosofia da linguagem, mas a linguagem da filosofia. E esta reflexão é bem mais rara na história do pensamento, não é? Rara e muito localizada. O Kant, curiosamente, é dos poucos que aborda expressamente essa questão. Portanto, como é que ele constrói e expõe a sua filosofia, aquilo que se pode chamar a peculiar poética e retórica da filosofia kantiana?
Ou então, podíamos seguir as declarações explícitas, como aquelas extremas que eu considerei há bocadinho, de Kant a respeito do modo como entendo fazer-se da filosofia, seja a filosofia em geral, seja a sua própria. Ou ainda podíamos cruzar estas duas vias, como era a minha proposta aqui. Este texto mas um texto que está imenso, não dá para seguir em toda a sua extensão, mas era essa tentativa de cruzar as duas vias. Da primeira via, eu creio ter dado suficientes e incontornáveis amostras na minha dissertação sobre a metafórica kantiana. E da segunda, penso ter deixado também inequívocos apontamentos nos ensaios que foram reunidos no meu livro mais recente, Ideia de uma Heurística Transcendental. Na verdade, tal como a dimensão retórica ou comunicacional, assim também a dimensão heurística e inventiva, isto é, perceber como nascem, se desenvolvem as ideias ou teorias filosóficas, faz parte da poética da razão, no sentido amplo em que a entendo e como deixei apontado no pós-fácil da minha dissertação ao falar da eminente função heurística das metáforas kantianas. Mas por muito que tenha tentado trazer à luz essas facetas da obra do pensamento kantiano, a tarefa nunca está completa. E não ficará mais também depois desta minha palestra. De resto, excetuados alguns raros e episódicos acenos a este assunto da poética, da retórica e da heurística, seja e no pensamento kantiano, ou mesmo no pensamento filosófico em geral, enquanto tais não têm merecido significativa atenção. Eles continuam em grande medida inexplorados, e a generalidade dos comentadores da filosofia de Kant nem sequer os considera assunto de cuja consideração possa advir algum efetivo ganho ou benefício para uma compreensão mais adequada da filosofia crítica. Para a maior parte dos comentadores ou exegetas, tais assuntos, mais do que representarem uma real dimensão da obra mesmo do filósofo, ou algo que possa contribuir para o esclarecimento do modo de pensar deste e da substância especulativa da sua filosofia, não passam de uma singularidade idiosincrática de alguns intérpretes com tendências literalizantes ou esteticizantes. E assim, continua a manter plena pertinência aquela observação que a este respeito Kant deixou no parágrafo 59 da sua terceira crítica, quando depois, espero ainda ter um pouco de tempo de me referir a ele mais demoradamente, depois de, com vários exemplos, mostrar que as próprias categorias mais correntes na filosofia e até na lógica têm origem por um processo de simbolização ou de metaforização, segundo uma analogia, por meio de uma analogia, reconhece, e as palavras são dele, este assunto foi até agora ainda pouco estudado, por mais que mereça uma investigação aprofundada. Continua realmente vigente esta nota, esta observação.